De volta ao vivo, já falando dos bastidores quentíssimos da política aqui no Amazonas. E aqui eu recebo o professor Davidson Cavalcante, nosso comentarista político. Boa noite, professor. Tudo bem, Mariana, boa noite. Eu quero estender também as minhas solidariedades aos familiares por essa tragédia, relacionada ao que aconteceu no Jorge Teixeira e, claro, conclamar as autoridades para que resolvam da melhor forma possível. Quem puder também ajudar, não custa nada, Falar nisso, vamos começar falando dessa ida do prefeito Davi Almeida a Brasília em busca de recursos, que também pode ser uma outra oportunidade aí na relação com o presidente Lula, professor? Mas político nunca dá ponto sem nó, A gente que dorme no ponto às vezes para eles, Mas é óbvio que o prefeito Davi Almeida já tinha essa articulação com o Palácio do Planalto, com o presidente Lula, então já há uma articulação em andamento. Infelizmente, o momento exige, claro, dois pesos e duas medidas. A primeira, óbvio, a interlocução com o senador Omar Aziz, que virou realmente o testa de ferro do Lula em Brasília. Ele é o principal articulador hoje do governo federal quando se trata de Amazonas. Então você percebe que essa articulação ela já estava em andamento, visa sim trazer recursos, até porque o prefeito precisa sim ter condições, até diante da situação calamitante que se encontra a capital do estado. Então ele precisa desses recursos para isso. No tocante a essa situação, há também um outro bastidor. O prefeito Davi Almeida já tinha conversado com alguns integrantes da esquerda, do quais ele tem uma certa simpatia, tem uma certa relação, há simpatia também desse grupo com o prefeito, tem uma relação, para que ele pudesse se aproximar da conjectura do PT nacional, e isso inclui também o presidente. Então, o que se discute nos bastidores? A primeira coisa é ver esse termômetro. Como é que será o contato do prefeito, que é candidato à reeleição, com o Lula? O Lula, lá em Brasília, segundo fontes, tem interesse em enfraquecer o bolsonarismo na capital. Lula tem consciência de que Manaus é uma capital ainda muito bolsonarista. Ele perdeu a eleição aqui, perdeu na capital, ganhou no estado, mas perdeu em Manaus. Então há, sim, interesses de ambas as frentes. Do lado do prefeito, existe aquela possibilidade, segundo interlocutores, de abrir diálogo com a centro-esquerda, com a esquerda, até porque a pesquisa Enquest, que inclusive nós divulgamos em primeira mão aqui na TV Norte Amazonas, deixou o prefeito reflexivo, segundo fontes apuradas. Por quê? O eleitor bolsonarista, aquele raiz, aquele eleitor que é considerado fiel ao Bolsonaro, hoje não votaria no Davi Almeida. Então, Davi Almeida precisa alinhar outros espectros eleitorais, mais moderados, quem sabe centro-esquerda, e quem sabe, como o Omar e o Davi Almeida são muito próximos, a gente tem que lembrar o seguinte: na esquerda, segundo uma fonte muito pontual, o candidato também nasce do pitaco do Omar Aziz. Então não é à toa que o prefeito Davi Almeida está indo para lá. Quem sabe dessa conversa nasce a primeira ponte para haver uma aproximação, até porque o Lula tem interesse na capital do estado. Agora, ainda falando já também em eleições, interesses nas eleições de 2024, o PSB, PDT, também o Solidariedade, descartam aí não ter candidatos à prefeitura? De acordo com as fontes, sim. Inclusive, já há um alinhamento, mesmo que até o presente momento, a federação dessas três siglas, de centro-esquerda e até de esquerda, não esteja totalmente oficializada, há sim conversas de que Marcelo Serafim, do PSB, Luiz Castro, do PDT, tá certo? E também aí o Bosco Saraiva, do Solidariedade, possam conversar e já alinhar os passos que essas siglas possam ter nas eleições municipais, inclusive visando a Câmara Municipal. Quanto à questão de se alinhar ao PT, ao PCdoB e ao PV numa grande frente esquerda, no único chapão, segundo uma fonte, hoje essa possibilidade não existe. Se as três siglas se federarem, elas terão candidatura à Prefeitura de Manaus. Isso é ruim para a esquerda, porque dividida do jeito que é o eleitor manauara hoje, do lado bolsonarista, os votos acabam sendo totalmente esfacelados. E o caldeirão continua mexendo e a gente continua de olho, professor? Claro, faz parte do processo. Amanhã tem mais. Até amanhã. Até amanhã.